CFMC no cinema. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Conversa fiada, matou carambola no cinema. Mais um podcast do grupo Cultura Pop Arrigo. Quando a gente se tornou um grupo, eu não sei. Agora são de grupo, né? O site está tão bonito que estão enviando currículo pedindo emprego pra gente. Não tem nem pra mim. Eu tô precisando de um emprego, vocês estão pedindo. Poxa, eu queria ganhar uma grana aí, né, pra contratar gente, quer dizer que eu, estaria bem, né? Eu vou voltar pro Blogspot, botar um layout feio, que aí ninguém vai mandar currículo. Poxa, recomendo vocês continuar pedindo aí emprego aí pro Felipe Neto, esse pessoal que ganha dinheiro aí. Aqui a gente pede. Aqui eu sou cultura pop e eu sou gasto. Nessa edição do CFMC no cinema, nós vamos falar dos filmes que assistimos no mês do Halloween. Já passou, mas vamos dar umas indicações aí de filmes que vocês podem ver no próximo Halloween. Podem anotar aí e já assistir aí, caso não tenha visto ainda. Exatamente. Até já tive uma porção de filme e por que não fazer um programa com isso, né? Por que não comentar esses Em janeiro filmes? a gente vai fazer um programa com os filmes de Natal que a gente vai assistir em dezembro. Pô, Mentira, que a gente não vai ver. Não vai ver nenhum. Pô, a gente podia fazer. Porque filme de Natal é chato. A gente podia fazer, viu? No Netflix tem um monte. O Estúdio Universal tá passando durante 24 horas ininterruptas até o dia do Natal. Só filmes de Natal. Credo. Isso já é assustador. Podíamos fazer também especial de Natal aí do CFMC no cinema. Vamos começar pelo último que a gente viu, que foi o The Beyond, mais conhecido aqui como Terror nas Trevas. Filme... Foi um nome bem genérico, né? Mas é um filme de 1981, italiano, dirigido pelo Lúcio Fulci. Nome bastante conhecido aí dos fãs de horror. O Terror nas Trevas, na verdade, é o segundo filme de uma trilogia não oficial, chamado por alguns de trilogia das trevas, por outros de trilogia da morte, enfim. É que não tem uma ligação entre as histórias, né? A única ligação é que, sei lá, uma merda qualquer abre as portas do inferno. É um ponto. Inclusive comum. Qualquer porcaria abre as portas do inferno. Sim. O Lúcio Fulci, na verdade, até dirigiu poucos filmes de horror. Ele enveredou por essa mesmo a partir do momento que ele passou a trabalhar com o produtor Fabrizio De Angelis e realizou o Zombie 2, que foi anunciado como uma sequência do famoso A Noite dos Mortos-Vivos do Romero, né? Mas que na verdade não é, até depois o Romero fez a sequência oficial, né? O Zombie 2 foi um grande sucesso. E então, logo depois dessa, ele fez mais esses 3 filmes. Antes disso, ele dirigia guiaros, fez até faroestes. Inclusive, o meu favorito dele ainda é um guiaro, que é o Estranho Bosque dos Sonhos, dos filmes que eu vi, ainda é o meu favorito. Mas então ele realizou esses 3 filmes que inclusive muitos fãs consideram como sendo os últimos bons que ele fez, né? Muitos fãs não curtem o que ele fez depois. Alguns ainda defendem filmes como Estripador de Nova York, que eu também vi, é okzinho, mas realmente não é grandes coisas também.
Pô, alguns que eu já vi realmente não tem defesa, que o Manhattan Baby é muito ruim e não tem gore, né? E vamos confessar que o grande atrativo dos filmes do Lucifucci é realmente o gore, né? Sim, Tirando isso, sobra pouca coisa. eu queria falar, né, que o Fute, tipo assim, a trilogia mesmo, né, das Traumas, é divertido, né? Não vou Sim. negar que me diverte certas coisas. Mas assim, comparando com outros mesmo do horror italiano mesmo, eu prefiro muito mais o Argento e o Bava do que o Fute. Realmente é mais pelo gore, e pô, tem uns lances, né, divertidos, né, nos filmes e tal, mas realmente não me conquistou. E com certeza a parte assim da trama, ou mesmo esteticamente, né? Porque, né, o Argento e o Bava, se você for ver, pô, uns filmes bonitos, né? Coisa e tal, né? Os filmes do Argento e do Bava são, mesmo os mais violentos, quase todos são, pô, parece pinturas, né? Sim, tipo, esteticamente eles são bem... O Argento dessa morte bonita. Sim. Esteticamente eles são bem, assim, mais apurados, né? O Fute é bem mais essa questão do gore mesmo. Aí tem umas coisas sem noção que acontecem no filme, acaba sendo divertido. Mas né, não me conquista tanto, não. E a parte, pô, se for falar assim, questão de trama e tal, aí que... Sim, o terror italiano, inclusive, ele é muito criticado pelos amantes de roteiro, né? Sim, o pessoal que ama roteiro... Porque o pessoal lá se prende mais pela estética. É mais importante para eles. Mas aí, pô, você pode ler bastante das críticas a filmes do Argento e até do Bava. O filme é vazio. O filme é vazio, o roteiro não tem pé nem cabeça, simples, falta lógica. O próprio cara que dirigiu o remake aí do Suspiria disse que o original, a história é muito simples, não sei o que. Eu já li críticas de filmes como Ténebre e tal, que o cara se prende em não tem lógica, tem furo no roteiro. Porque o pessoal não sabe diferenciar furo no roteiro de liberdade artística, licença poética. Exatamente. E cinema é imagem também. Sim, é audiovisual, né? Não. Então, assim, o roteiro não é a coisa mais importante. Pra mim, isso aí é igual o pessoal que acha que letra é a coisa mais importante de música. Né? Pra mim é a mesma coisa. A galera que acha que o roteiro é o mais importante em filme. Se fosse assim, bastava você ir na internet procurar os roteiros do filme e ler. Não precisava ver o filme. Igual a galera que acha que o diretor não influi. Mas essa galera é igual o pessoal que acha que técnico de futebol não é importante. 3 raças, né? O pessoal que acha que técnico de futebol não faz diferença na equipe, o pessoal que acha que letra é o mais importante de música, e o pessoal que acha que roteiro é o mais importante num filme. Técnico mesmo, o Jorge Jesus provou aí no Flamengo que faz muita diferença. Então, aí realmente o pessoal critica muito esses filmes porque o roteiro, não sei o quê. Eu não sou amante de roteiro, então assim, é o de menos. Aí, no caso do Fute, né, o que eu tô falando, não é só... Não é, meu Deus, a trama e tal, porque, né, se você for ver uns do Argento também, coisa e tal, não... E se você for pensar bem... questões também, esteticamente. Então... E se você for pensar bem também, vários desses amantes do roteiro, na verdade, não sabem nem avaliar o que é roteiro. Se for pensar, geralmente a galera que fala... A gente que fala que Mad Max não tem roteiro, Mad Max Estrada da Fúria... porque começa aí, né? O pessoal confunde roteiro com trama, com diálogo, coisa e tal. Porque, tudo tá no roteiro, né? Então não faz sentido, né? Galera que disse na época que o
Mad Max Estrada da Fúria concorreu ao Oscar de filme, aí, não precisava concorrer só efeito especial, porque o roteiro é fraco. Pô, cara, as cenas de ação são boas, mas o roteiro é fraco. As cenas de ação estão no roteiro também. Fazem parte E muitas vezes filme. também eu acho que o roteiro bom é aqueles que tem moralzinho, aí ficam elevando uns filmes medíocres. Pô, isso aí é fábula, por acaso, pra ter moral da história? Não dá. Desses 3 grandes nomes do cinema italiano que citamos até agora, então, o Fulci é o que está menos aí pro roteiro. Sim. Pelo que podemos ver dos filmes. Inclusive, por isso, né, dos 3 filmes, a gente acabou vendo os seus 3 filmes que eu pedi na locadora. O Terror nas Trevas. E também pedi os outros 2, mas os outros 2 acabaram não chegando. Mas olha só, né? Eu consegui. O Terror nas Trevas que tinha na locadora, né? Não tinha no YouTube, né? No canal de streaming lá do YouTube. Sim, canal oficial. Mas os outros 2 tinha, né? Em canais diferentes, mas encontrei também o Pavor na Cidade dos Zumbis e A Casa do Cemitério. Então, acabamos vendo os 3 filmes. O Pavor na Cidade dos Zumbis é o primeiro e o Casa do Cemitério é o último. Em comum mesmo, ele só tem a ideia dos zumbis e a atriz principal, que acho que é Catriona McCall, assim, que está nos 3 filmes. Dos 3, o Terror nas Trevas é o meu favorito, exatamente porque ele é o que não tenta nem criar uma historinha, né? Uma narrativa certinha. Uma viagem. Ele é mais uma viagem. Ele parece um pesadelo o tempo todo. E assim, entra personagem, acontece umas coisas nada a ver, que na verdade acontecem em todos os filmes do Fulci, mas esse mas exatamente por não ter essa preocupação, né, de criar uma traminha mesmo, ou seja, já ter esse clima mesmo, né, de pesadelo, acaba funcionando mais, né? Porque os outros tentam ainda criar uma trama, só que aí tem várias coisas meio sem sentido no filme, etc, porque não tem muita preocupação mesmo, né, com lógica, etc. Então acaba que esse funciona melhor, né? Vamos falar um pouco então do Pavor na Cidade dos Zumbis, que é o filme que as portas do inferno se abrem depois que um padre se suicida. Sim. Aí, né, esse padre se suicida, uma névoa estranha começa a tomar a cidade, começa a surgir zumbis, né, zumbis que aparentemente não comem as pessoas, né, eles simplesmente chegam, abrem a cabeça. São zumbis muito fortes, ou as pessoas têm, né, ossos de manteiga, não sei, mas, né, eles só chegam rachando mesmo várias cabeças, e é isso. Aí, amaldiçoa lá a cidade, né, ficando coberta por uma névoa, mas as pessoas continuam vivendo suas vidas normais, né? É o novo normal, né? Inclusive tem um bar, né, que tem o cara lá e mais 2 pinguços, né? Que aliás é um bar bem real, porque realmente esses barizinhos parece que tem sempre os mesmos fregueses, né? Tem o mesmo bêbado que mora lá. Tipo Barney no bar do Bo, né? Sim. Isso aí é bem realista mesmo. Enfim, podemos dizer que é o Mo, o Homer e o Barney. Sim. E os caras não saem de lá, né? A parede rachou já. As paredes rachando, a névoa cobrindo tudo. E os caras estão lá, os caras ainda estão falando em vender a casa e se mudar. Quem vai comprar uma casa nessa porra de lugar? Aí os mocinhos do filme. A vidente que viu, né, a cidade sendo tomada lá pela névoa amaldiçoada, e um repórter, né, que é vivido pelo Christopher Lloyd, que é mais lembrado como o vilão de Ninja, a máquina assassina, né, que toma aquela estrelinha do Franco Nero e
Uma das melhores mortes do cinema. Sim, uma das melhores mortes do cinema. Então os dois vão para lá tentar ver, né, impedir o que está acontecendo lá na cidadezinha. Apesar de que não vai mudar nada, porque já tá demais. Já tá tornando tudo lá. As portas do inferno. As portas do inferno, cara. O padre fica aparecendo lá, né? Quando você olha pro padre, começa a escorrer lágrimas de sangue nos olhos. Tem a cena da menina que bota os bofos para fora, né? Finalmente é uma versão literal dessa expressão, botar os bofos para fora. O Fute realizou literalmente, né? Ele viu essa cena e pô, vou botar. Eu vou fazer uma gif com essa cena pra usar toda vez que eu ver um filme ruim. Nossa, cara. Né? Uma curiosidade, né? Que o namorado da menina nessa cena, eles estão no carro, né? Antes de aparecer a figura fantasmagórica do padre, é o futuro diretor dos filmes A Catedral e o Pelo Amor, Pela Morte, O Mistério de Sua Vida, né? Que na época também era assistente de direção do Dario Argento. Temos inclusive personagens que estão ali mesmo só para morrer, né? Tem o rapaz acusado de pedofilia, né? Tem a trama, como desaparece uma menina, né? Uma jovem lá, começa a achar que ele é responsável. Da cidade, que eles responsabilizam alguma coisa aí. E aí fica, uma boa parte da trama mostrando lá pra ela encontrar o zumbi lá fora, coisa e tal. Mas pra depois, só pra depois mostrar morrendo lá por um inchador lá. Um pai revoltado. Lá. Um pai revoltado que encontra ele com a filha, né? Maconheira. Filha maconheira. Aí ele agarra o cara, a filha simplesmente vai embora, desaparece da cena. A maconheira forte. E temos a famosa cena da broca, né? Que o cara passa a broca num rapaz. E é isso, acabou. Depois some mesmo, inclusive o pai revoltado, não aparece mais. É isso mesmo. Era só pra essa cena mesmo. Então, basicamente assim, né, que o filme do Fute funciona, né? A preocupação mesmo é de criar umas cenas assim que fica no imaginário depois que você assiste o filme. Essas cenas de violência. E realmente, assim, ele faz isso muito bem. bem. Faz isso muito bem. Então, o Pavor na Cidade dos Zumbis, para mim, funciona menos do que o Terror nas Trevas, exatamente porque ele tem uma estrutura mais clichê, né? Uma estrutura mais comum. Uma estrutura mais comum, né? Uma história mais certinha. A história, o pessoal vai investigar, estudar. Lembra até um pouco o filme da Hammer, coisa e tal, né? Com exceção que os filmes da Hammer são mais limpinhos. Não tem gore. No final mesmo tem os zumbis se levantando, aí eles vão lá para a tumba do padre, né? Consegue meio que impedir, eu não sei dizer, porque o final é meio estranho, né? Tem a mulher gritando lá com o garoto indo ajudar, mas nada está acontecendo. Mas aí depois, o Pavor na Cidade dos Zumbis é de 1980. Em 81 veio o Terror nas Trevas, que, como já dissemos, funciona melhor. Porque não tenta nem criar essa estrutura mais convencional de uma investigação, né? Alguma coisa assim. Não, parece um pesadelo mesmo. Outro lance de filme do Fute, assim, né? É que às vezes ele cria, né, um personagem que parece que vai ser interessante para depois simplesmente ele se livra do personagem, né? Cria uma espécie de subtrama. E depois ele se livra do personagem de qualquer maneira, né? Que no primeiro filme a gente tem aí o caso do maluquinho acusado de pedofilia, né? Que simplesmente a trama acaba com a morte dele no meio do filme. E aí nós temos a garota cega, né? Que inicialmente você acha que é até um fantasminha, alguma coisa assim, né? No segundo filme, as portas do inferno são abertas após o massacre de um pintor, né?
E aí ela se abre num hotel que, passado longos anos depois, uma mulher vai reabrir, né, vivida novamente pela mesma atriz principal do Pavor na Cidade dos Zumbis. E a partir daí fatos estranhos, muito estranhos começam a acontecer, né? As pessoas começam a ser mortas aí por uns zumbis estranhos aí, perder seus olhos e tal. Apesar de que aí, né, ninguém acha tudo muito estranho, as coisas vai lá pro IML. Mas como eu já disse, The Beyond ainda é mais louco que o primeiro filme, que na verdade você fica assim, parece que você está vendo um pesadelo mesmo, as coisa coisas assim. as coisas vão assim. se sucedendo, mas é como diz o pessoal, tem essa personagem cega que você acha que pode ser um fantasminha, alguma coisa ali tentando usar as coisas, mas depois a personagem morre também. Não sei porque de uma ela forma ficava aparecendo do nada. De uma forma muito parecida com o ceguinho do Suspiro até. E aí no final do filme vira praticamente um filme de zumbis. O protagonista lá disparando, mandando bala lá nos zumbis, as balas da arma inclusive nunca acabam, porque ele só tem uma. Que tá, a munição é infinita. E o mais bacana desse filme é o final. Não que ele tenha acabado, mas é que o final é muito bacana mesmo, que eles chegam num tipo de inferno lá. Enfim, imagens. Enfim, o coisa assim, o que importa é a imagem. Amantes de roteiro fiquem longe. Amantes de roteiro fiquem longe. Não é o forte, não é isso. O Telltale, alguns que ele tenta mais, que é exatamente o caso do terceiro filme, A Casa do Cemitério, que é ainda mais explicadinho que o Pavor na Cidade dos Zumbis. Apesar de eu achar de novo que não tem lógica nenhuma. Não tem. Por isso que eu prefiro o BB1, porque não faz nem esforço pra explicar, né? Porque eu acho que é justamente nessas tentativas de explicar que continua não fazendo sentido, continua não tendo lógica, então até atrapalha um pouco. Sim, Aqui na Casa do Cemitério temos um casal, né, que vai morar numa casa onde ocorrem mortes estranhas. Inclusive o filme começa igual um slash, né? Tem um casal que foi lá para transar na casa e acaba morrendo. Aí tem, né, uma menininha que fica avisando o garotinho para não ir para lá, né? Mas é claro que a família vai. Tal. Aí, eu não me lembro se nesse tem livro ou alguma coisa relacionada ao Spotify, que nos dois primeiros filmes tem. Inclusive você vê assim que, né, os filmes na verdade eles não têm muita ligação, assim, que os livros não tem nem o mesmo nome. Um é Elbon, no outro é Enoch. Agora nesse terceiro eu não me lembro se tem um livro não. Até porque nesse terceiro temos basicamente um zumbi, né? E ele tem até a própria história dele, né? Que é o Dr. Freudenstein, uma mistura de Freud com Frankenstein. Cara, fazia umas né? É um cara da antiga que ficava lá no porão fazendo umas cirurgias lá. Ele, né? Provavelmente um zumbi, para se manter vivo. Ele tá praticamente vivo. Mais morto que vivo, mas. E aí novamente, né, você tem personagens que parecem que estão até mancomunados com ele, mas de repente os personagens também morrem e você fica, what? Que tem lá a babá, né? Que, parece uma coincidência, né? Que ela não fala nada, só fica lá, parece que tá até mancomunada, né? Mas aí depois é morta no Tem uma mulher também que arrumou a casa. Sim. Também novamente ela vai lá e é morta também, né? Enfim, é isso. Cara, assim, né? O filme do Fute é um terror para amantes do roteiro. Mas, novamente, várias cenas boas, né?
Acho, inclusive, que dos três nesse quesito é uma faquina nossa, né? Porra, os outros têm vermezinho voando em cima das pessoas. Sim. E tal. Até porque nesse realmente só temos zumbi, né? Nos outros dois era uma força sobrenatural, é uma cidade toda, né? Toda tomada por zumbi, nesse só tem um zumbi. Um zumbi. Aí a cena de mal agora é o do morcego. Sim, o morcego cheio de sangue. O morcego morde lá o professor, o estudioso. O proprietário da casa. Aí começa a matar o morcego e sai sangue. O morcego tava cheio, tava bem alimentado, tá cheio de sangue. Mas, né, como o filme tem apenas um zumbi e tira até aquela coisa da casa mal assombrada, sim, né? Sim. Até fica meio solta lá, você não pega direito que coisa, aquela garotinha fantasma. Aí tem uma mulher também, sim, que é uma Fraudenstein, né? Sim, que tem até o túmulo dela e tal. Aí acho que ali são os família do doutor lá, mas isso não é muito bem explicado. Principalmente no final, né? O final com o garotinho, você termina o filme e você fica, what? Ok, né? Escapou, não escapou, né? Enfim, é isso. Mas o saldo assim, dos três filmes é bem divertido. Recomendado aí pra quem gosta de terror, né? Gosta de gore e tal, não se preocupa muito com o roteiro. Se for amante do roteiro, se você for amante de roteiro, eu não recomendo. Mas... Eu sou basicamente que fã de filme de horror não deveria ser muito ficcionado por roteiro, não, né? Eu acho que acima de tudo o principal ou né, esses filmes mais divertidos, coitados assim, ou com clima, né? Que não adianta nada você. Muito mais que o roteiro. Se tiver um bom roteiro, ok. Mas o principal, né? Não adianta nada ser um filme com bom roteiro e não ter clima. O principal do gênero sempre vai ser a construção assim, do clima, do suspense, ou então uma construção estética mesmo, né? Do visual mesmo. Acontece aí, definitivamente os filmes do Fulci não são indicados para amantes do roteiro, porque o cara vai ficar vendo o filme o tempo inteiro sobre, isso é um que furo. O The Beyond pelo menos tem a desculpa de você dizer, é tudo um pesadelo, cara. Pô, afinal, sonho, pesadelo, entra o personagem, acontece várias coisas sem sentido. Então. A menos que você não tenha a criatividade como o Nolan ou o cara que dirigiu o remake do Hora do Pesadelo. É difícil, né? O sonho no filme do Nolan é só os caras tirando uns nos outros. E o remake da Hora do Pesadelo também. Todo mundo sonha com galpão escuro, falta de originalidade. Meus sonhos muito mais criativos que isso. Vamos partir então para o próximo filme, que é o Drácula no Mundo da Minissaia. Isso aí eu pensava que era a paródia pornô, mas que título sensacional. Adoro o título nacional, que é da Minissaia. Por que não batizar de Drácula 72? Não, Drácula no Mundo da Minissaia. E nem tem, né? Minissaia no filme. Não tem. O que vamos situar sobre Drácula no Mundo da Minissaia? Como vocês sabem, a Hammer, né, sempre teve a franquia do Drácula, né? Sim. Precursor do Jason. Precursor do Jason, podemos dizer. Todo filme Drácula era morto e voltava de uma forma estapafúrdia. O primeiro filme foi Horror de Drácula, né?
de 1958. Aqui no Brasil foi chamado de O Vampiro da Noite. Eu não conheço o Vampiro Depois do Dia. saiu o Vampiro do Dia. O Braid, né? É, o Braid anda de Crepúsculo. dia. Crepúsculo também, né? Anda de dia, até vão pra escola e tal. O Drácula, vivido magistralmente pelo Christopher Lee, o Van Helsing pelo Peter Cushing. Foi um grande sucesso e vários filmes vieram, todos com Lee. Ele não participou do segundo. E o Cushing também não participou de alguns, mas na maioria eles se encontraram. Esse Drácula no Mundo da Minissérie, inclusive, tem os dois. E em 1972, né, a Hammer já estava passando por uma situação difícil. Por quê, né? O horror estava mudando. Pô, já tínhamos filmes como O Bebê de Rosemary. Um ano depois, em 73, saiu O Exorcista. Bom, como já me disseram antes, né, um senhorzinho de capa não estava mais assustando ninguém. Aquela ambientação gótica dos filmes anteriores. Então resolveram atualizar, né? Trazer o Drácula para os anos 70. Tanto que ele tem esse diferencial, né? Porque os outros filmes, independente do ano que saiu, são filmes que se passam, sei lá, em 1800 e alguma coisa e tal, né? E esse é o primeiro que trazem o Drácula, né, para a época atual, no caso dos anos 70, né? O problema é que só trouxeram o Drácula para a época atual, porque o filme é a mesma coisa típica. Sim, o problema é esse, eles falham muito nessa atualização, né? Você vai ver e é a mesma coisa, é o mesmo ritmo, assim, dos outros filmes de Drácula da Hammer, né? Que, pra mim, eu até entendo o apelo, né, pra quem, né, cresceu assistindo. Eles são filmes... essa ambientação gótica é legal, eles são filmes, assim, visualmente, né, bonitos, né, que estão... de fotografia e etc. E aí eles fazem esse pros anos 70, mas continuam com os mesmos, né, com aquele mesmo estilo, né? Você vai ver, pô, o filme é super limpinho, né? É bem clean, né? Que os filmes da Hammer são bem... bem limpinhos, né? Não tem muito gore, são bem pudicos, né? Também. E aí, mesmo passados nos anos 70, né? Não tem muita coisa. Tem aquele ritmo devagar, quase parando, com investigação. Tem investigação, sempre tem que ter um investigador, não sei o quê. Você é meio herege aqui, mas realmente assim... Não só o filme do Drácula, as produções da Hammer não costumam me pegar muito. No quesito gótico mesmo, na mesma época, eu prefiro os filmes do Mário Bava lá na Itália. A Máscara do Demônio, Black Sabbath, que eu acho os filmes da Hammer muito engessados. Tem até alguns que eles tentam, mas é aquela paradinha de investigação. Não tem pra... Poucos deles têm cenas realmente escabrosas, assim, a maioria se limita ao Drácula chegar no pescocinho e morder. A Hammer é muito esquemática e muito pudica pro meu gosto, realmente. Nosso pai que gostava muito, era um grande fã. Eu até assisti alguns com ele, mas nunca me pegou. Realmente. Sabe? E aí a gente já viu outros da Hammer também, e realmente, nunca teve assim nenhum que eu achasse muito bom, né? Tem uns que eu acho melhorzinho e tal, mas... Sim, nunca teve nenhum assim que me pegou. Por exemplo, A Máscara do Demônio, que inclusive é preto e branco, né? Do Bava. É um filme que eu vi, me impactou visualmente, assim. Os da Hammer não conseguiram isso. Engessados. E aí eles tentam, né, modernizar e tal, mas... aproveitam muito mal a ideia, né? Porque... começamos o filme, né? Aquela coisa típica, né? Todos eles começam mostrando como o Drácula foi morto no anterior e tal.
Então temos novamente uma briga lá entre o Van Helsing e o Drácula. O Drácula acaba morto, nesse com uma roda. Encravada no peito. A ponta de uma roda encravada no peito, que realmente como a gente fez a comparação aí com o Jason, assim, ele morre das formas mais estapafúrdias para voltar no próximo. E temos novamente o seguidor dele que vai trazer ele de volta, mas dessa vez vários anos depois, um descendente desses servidores dele, que vai reunir um grupo de jovens ali nos anos 70 para fazer uma daquelas cerimônias de invocação do demônio, mas o que ele pretende, na verdade, sem ter falado com os outros, é trazer o Drácula de volta. Então temos, né, a cerimônia é feita, temos aí um grupo de jovens, entre esses jovens inclusive está a Caroline Munro, né, nome que ficou bem conhecido entre os fãs depois, né? Até a figura que chama mais atenção no filme, que é legal, até hoje você encontra até a arte do Bruce Timm dela, e ela é a primeira vítima do filme. Até bastante desperdiçada, né? Que eu acho assim que, o Drácula morre de um pescoço assim, podia ter transformado numa vampirona, alguma coisa, mas não, né? O Drácula vai e transforma 2 manéis depois em vampiros, que a identidade visual é uma merda, ninguém vai lembrar depois. E aí, a cerimônia, uma cerimônia lá nos anos 70, a Rama é muito pudica, né? Porque, não rola uma droguinha, não rola uma surubinha. Não rola nem peitinho de fora. Não rola nem peitinho de fora nessa reunião. O pessoal só vai pra lá sempre em círculo mesmo e invoca o demônio no caso da... Não acontece nada. O Peter Cushing está no filme que ele é um descendente, né, do Van Helsing. E sabe como é que em filmes os descendentes têm a mesma cara? Exatamente a mesma coisa. Impressionante que como os genes da família Van Helsing são mesmo predominantes. É todo mundo idêntico. Então, poxa, o filme é nos anos 70, mas não dava mais para Hammer nos anos 70, né? Realmente você entende assim por que o estúdio morreu naquela época. Porque você vê, eles têm essa ideia, eles aproveitam tão mal, né, cara? O Drácula, ao invés de eles trazerem o Drácula e como seria o Drácula vivendo no meio desse... Ele podia ser um coroa excêntrico lá no meio desse grupo de jovens e tal, e matar muito mais gente, mas não, ele fica o tempo todo no filme numa igreja em ruínas lá em que ele tinha sido enterrado, né, que é onde ele é revivido, né? E é isso, ele fica o tempo todo lá, o servo dele pega umas pessoas e leva lá pra ele beber o sangue. E é isso. Vai dizer que depois da vítima inicial ele só mais uma vítima que eu não sei como volta com que já estava lá na cerimônia inicial, mas retorna com o camarada. Tem toda uma estratégia, né? O camarada vai, leva ela pra casa dele, eles tomam umas biritas lá e depois ele vai, vamos lá pra igreja em ruína, pra quem não sei. Onde o Drácula está. Então assim, eu acho muito chatinho essas partes, esses negócios. Fica um tempão esse servo dele, o Drácula mesmo você quase não vê. E quando você vê, não é... Apesar de ser o Christopher Lee, dá pra você ver assim, nos anos 70 não dava mais pra um senhorzinho de capa assustar a plateia como nos anos 50. Isso me incomoda muito. Ano mais tarde nós íamos ver uma garota descendo as escadas. De costas. Não dá. E os Dráculas acabam sempre terminando assim, né, em rinha de velho, né? O Drácula versus o Van Helsing, que sinceramente... Nos anos 70 não funcionava mais. Em 1958 ok, mas em 72 já não funcionava mais. Rinha de velho não dava mais.
Pô, 20 anos depois já tá. E depois eles fizeram mais um, Os Ritos Satânicos de Drácula. Sim. Esse eu não vi, Esse mas eu assisti pior, com né? o nosso Falo que é pai, pior. mas pô, esse é horroroso, assim, sinceramente. Chatíssimo, parece aquelas séries de investigação, né, dos anos 70 e tal, coisa. Perde um tempo a investigação e é bem idiota. E é nesse que ele morre no. Esse foi tão ruim que foi aí que o Christopher Lee saiu fora. Sim. Que depois eles fizeram mais um filme de vampiro, que foi um que juntava o Drácula com os filmes de Kung Fu, né? A Hammer fez em parceria com a Golden Harvest, acho que é a lenda dos 7 vampiros. Não, o Christopher Lee não voltou nesse. Aí substituíram por um outro cara lá que faz um Drácula totalmente afetado. Essa tentativa de atualização aí da Hammer foi uma furada, não rolou. E aí depois mais esses 2 filmes e acabou. Continuando na Hammer, né? A gente viu também o Sangue no Sarcófago da Múmia, filme de 1971, dirigido pelo Seth Rogen, estrelado pela Valerie Leon, que muitos consideram um dos piores filmes da Hammer. Mas, assim, realmente não é grandes coisas. Não é grandes coisas, não. Mas não assim pra tanto também, assim, um filmezinho pra falar ok. a verdade, eu achei melhor que a maioria desses filmes de Drácula. Eu sei. Pô, esse filme da Múmia, bom, pra começar, eu não sou muito fã de filmes de múmias, parece que até hoje eu não vi nenhum que eu... Não achei nenhum que... esse é muito bom. Eu vi o do Boris Karloff lá no 30, ser okzinho, meio chatinho até. Sim, aí, né, os mais novos aí, do Tom Cruise, do Brendan Fraser, eu acho divertido, dá pra ver. Isso. Nunca me apeteceu acho muito, que múmia não é a minha, não. O da Hammer também. Eu tô mais pra vampiro, né? Frankenstein e tal. O da Hammer também, com o Christopher Lee Peter novamente, assim, okzinho. E a mesma coisa, você sabe, só da múmia, sabe? A atriz principal é interessante. Inclusive, mais uma vez, o meu problema com os filmes da Hammer é que eles não vão muito fundo, né? Que a figura dessa sedotisa que também tem pra trabalhar, eles não aproveitam, né? Na hora que a mulher tá pra acordar, o filme acaba. Justamente o filme acaba. Aí fora isso, uns problemas de edição. Umas partes chatinhas. Que é como sempre, essas partes de, sei lá, investigação, não sei o quê. Umas mortes mal feitas, porque os caras, assim, né, que basicamente tem que ficar parado gritando para umas estátuas e não matar eles. Mas tem algumas coisas legais, tipo, né, tem um cara que parece que vai ser aquele protagonista típico dos filmes da Hammer, né, aquele cara chato, heróizão, coisa e tal. E o cara morre antes do final do filme. Isso aí quebrou um pouco com esse esquema do Hammer que sempre tem, né, a figura do heróizão. Vale dar uma olhada, né, de curiosidade assim, ainda mais se você é um grande fã da Hammer e tal. Talvez eu tenha gostado, exatamente porque eu não sou um grande fã da Hammer. Mas vamos parar de falar de Hammer, então, que o fã da Hammer deve estar bastante chateado com o que você está falando aqui. Eu tentei. Eu tentei, eu vi vários filmes da Hammer, mas não colou. Realmente o problema é a Hammer, porque, cansada aí de assistir filmes velhão aí, até mais velhos do que eu estava na própria Hammer, e gostar, mas realmente o estilo da Hammer não... Eu prefiro o Nosferatu do que o Drácula do Lee. Sim. O estilo da Hammer que realmente não me agrada muito. Bom, mas vamos para outros filmes. Vamos continuar aqui com vampiros. Vamos então para A Dança dos Vampiros, Roman Polanski, 1967. Uma comédia do Polanski. Esse filme aqui foi entre o Repulso 7 e o Bebê de Rosemary, que ele faria um ano depois.
Me surpreendeu, né, que a gente participa lá da comunidade do Letterboxd Day e as notas estão bem baixas, né? Eu acho que é porque é do Polanski, né? Rola um problema das pessoas atualmente com o Polanski. Não sei, eu acho que é um problema no caso de algumas pessoas, não sei no geral no Letterboxd, né? Mas eu falo assim de algumas pessoas que eu sigo lá no Letterboxd. Eu acho que é um problema com esse filme específico, não necessariamente com o Polanski coisa, né? Porque eu já vi dar notas bem mais altas para outros filmes do Polanski. Eu acho que a galera foi esperando uma coisa e era outra, não sei. Porque eu estou muito desapontada com os meus amigos de Letterboxd, que as notas muito baixas para esse filme. Que, pô, cara, que fica bem legal, que exatamente, né? É uma zoeira com os filmes de vampiro, inclusive, né, com algumas coisas da Hammer mesmo, que exatamente, ele brinca com esses esquemas da Hammer, né? Que, pô, né, chega lá o equivalente ao Van Helsing, seu assistente, né, que é o próprio Polanski, na cidade lá, que o vampiro ataca, as pessoas lá já tá lá cheio de alho nas paredes. Pô, inclusive, né, o professor se chama Bronzes, né, e o Polanski é o ajudante dele. Pô, e assim, eu vi o filme inteiro vendo o Polanski imaginando esse espírito no lugar dele. Tinha que ter tido a versão, dá pra fazer. Tinha que ter a versão. Sim, o seu Madruga podia ser o professor. Acho que eu fazia aqueles velhos que ele interpretava no Chapolin. Eu passei o filme inteiro pensando nos dois. E é total esse tipo de humor. Sim. Digamos que o Polanski tá numa vibe quase Mel Brooks. Não chega a ser Mel Brooks porque não é tão hilariante quanto os filmes do Mel Brooks. Pô, mas tem ideias muito legais, né? Os dois chegam lá e tá a taberna cheia de alho. Aí eles estão perguntando por que aqueles. Mas o pessoal não quer dar o braço a torcer, que é o vampiro. Então, tem uns lances bem legais. Brincadeiras com objetos como cruz e tal, né? Que funcionaria com vampiros católicos, mas e se o vampiro fosse de outra religião? Exatamente. Eu acho que o tipo de humor dele me lembra as peças do Molière, né? Escritor francês, né? Que não tem comédia de costume e tal, né? Não é tanto. Podemos ser uma comédia rasgada, né, e tal, né, mas parte muito dessas coisas assim, de costume ser essas piadas com religião. Pô, temos até um precursor do Lestat, né? Sim, já era um precursor que saiu antes do vampiro, mas já é um vampiro com tendências homoafetivas, né? E um pedaço super arrumadinho. Que a gente tem o vampiro principal, que é a caricatura do Drácula do Christopher Lee, e temos o filho do vampiro, sei lá como é que o vampiro tem filho, mas... que com certeza inspirado pelos do Lord Byron, né? Que é os vampiros aristocratas, né, e tendências homoafetivas, que é uma das influências do Anne Rice. Mas aí você assistindo, não é comum, né? Eu li muito mais Anne Rice que a Lord Byron. A primeira coisa que vem na cabeça é o Lestat, né? Mas só que o filme é de antes. Você vai ver ação esquisita porque o Polanski não fez muitas comédias. Então dá pra você imaginar que não vai ser nada tipo Mel Brooks e lá exatamente, talvez seja esse problema. Talvez muita gente foi assistir achando que era uma comédia mais rasgada, né? O filme, inclusive, não foge, né? Assim, do Polanski, que até o final podemos dizer assim, tem um final trágico de praxe. Antes de terminar de falar o filme, ainda vai falar da Sharon Tate. Foi o primeiro filme que eu vi com ela e realmente a mulher é muito linda.
Que inclusive a Margot Robbie também é muito linda, mas não chega perto. Desculpa aí, Tarantino. Não faz isso. Não faz isso. E agora vamos falar de Pulgasari, né? Uma produção da Coreia do Norte, 1985. Ninguém amou o cinema tanto como Kim Jong-il, né? Para realizar o seu sonho, um filme sobre um monstro de tokusatsu comunista. Sim, uma obra-prima. Ele raptou um diretor, né, da Coreia do Sul, o Shin Chang-ok. Ok. E assim realizou o filme Pulgasari, que é basicamente isso. Né? Você já resumiu aqui a história. É o Godzilla comunista. Temos um povo que sofre nas mãos do Império. Aquela história, o Império oprimindo os camponeses, etc. Os camponeses tentam, né, se organizar, né, numa revolta, né, mas são descobertos, né? E aí, né, muita gente é presa, entre eles um carpinteiro, né, um velho carpinteiro, que é aí daí que nasce o Pulgasari, né, porque ele esculpe, né, esculpe em que mesmo? Esculpe em arroz, muito habilidoso mesmo. Ele esculpe em arroz o Pulgasari, né, e aí evoca lá o Pulgasari, né, a morte do carpinteiro dá origem ao Pulgasari, que começa pequenininho, né, uma gracinha, né, só andando por aí, muito fofo, mas é um comilão, né, o Pulgasari sai comendo tudo que é de metal, né, e vai crescendo, né, cada vez que ele vai comendo mais, ele vai, né, até ficar gigante e aí se tornar um problema para o Império, né, porque ele fica do lado dos camponeses. Sim. E aí, né, ele lidera os camponeses. Ele luta do lado do povo. Pulgasari vai derrubar o Império. Ele ainda é mais heróico que o Godzilla. Sim, né? Porque ele tem um objetivo, né? Sim. Ele é nobre mesmo. Godzilla já salvou a humanidade várias vezes, mas na maioria das vezes foi sem querer, né? Sim. Na maioria das vezes ele destrói para depois salvar, né? Então... Mas se você botar qualquer filme do Godzilla de trás para frente, você vai ver ele reconstruindo os prédios e voltando pro mar. Exatamente. Mas o Pulgasari não. O Pulgasari ele tem o objetivo mesmo, que é... Né, porque ele come 50 metal, né? Então, né, você vê lá com as armas de guerra, né? Ele não gosta. Ele luta do lado do povo. O Pulgasari é aquela história, cara. Eu tenho um carinho muito especial por esses filmes orientais, né? Com monstros assim no estilo Godzilla. Porque não tem como você dizer que esses filmes são ruins, porque eles me cativam. Os caras fazem assim com um amor, uma seriedade que te pega no filme, sabe? Que é um filme pobre, tosco, mas... Eu não falo para de me elogiar. Mas é lindo ao mesmo tempo. Porque assim, né, o tipo de filme que você lê assim, lê sobre, né, lê essa história, coisa dessa, isso é uma imbecilidade. Então, mas você vai ver, e sim, é tosco, mas ao mesmo tempo os caras fazem com uma seriedade, né, e né, querem pôr uma mensagem ali por trás, que assim, não tem como você dizer que é ruim, assim, é diferente dos filmes... de filme ruim ocidental. É como você comparar o tokusatsu japonês com os Power Rangers ou os Troopers, por exemplo. Power Rangers eu assisti a primeira temporada e ainda assisti Troopers.
não conseguia me pegar. Porque, assim, pra mim é apenas um negócio mal feito, sabe? Mal feito, meio idiota. Meio idiota, assim. Então é totalmente diferente do Tokusatsu japonês, onde geralmente tem uma história cativante, uns protagonistas eles cativantes. Investem, assim, ainda. E eles investem com seriedade na coisa, sabe? Na fantasia. Eles não estão nem aí se é bonequinho, se é miniatura. Não é um negócio jocoso. Sim. Já nos Power Rangers você vê lá produto para criança. Então, pelo menos isso na primeira temporada, porque eu não assisti não sei se as outras, não sei se depois melhora. Tem gente que diz que sim. Mas isso fala na primeira temporada. Mas assim, na primeira temporada, Troops também, você via assim, umas fantasias horrorosas. Uma coisa assim de que, é pra criança. Vão fazer de qualquer jeito. Não preciso caprichar, né? Não preciso fazer da melhor maneira que eu consigo, né? Porque Tokusatsu, e aí acontece o mesmo com o Pulgasar, né? Por exemplo, o Pulgasar é obviamente muito mais pobre do que os filmes do Godzilla. Sim. Mas você vê que os caras estão fazendo aquilo ali da melhor maneira que eles conseguem, assim. Só não fica melhor porque eles não têm milhões aí, não é Hollywood. Eles não têm milhões para gastar, porque se tivesse, ninguém parava os caras. Sim. E eles exercem a criatividade muito bem, como nos Tokusatsu japoneses, que o orçamento é baixo, mas você vê lá nas roupas, coisas assim que eles podem fazer bem feito, como é bem feito. Pode ser bem feito, é bem feito. Né? Que eu falo, né? A gente estava falando outro dia, né? Que até em questão de atuações, né? Você vê esse filme como Pulgasar, ou os Tokusatsu mesmo, né? É engraçado que você não vê atuações ruins como você vê, por exemplo, no Power Rangers. É questão que só tem grandes atores? Não, tem canastrice. Pra caramba. A beça. Mas você não vê assim, gente que parece que tá fazendo o trabalho com preguiça, sabe? Vou fazer aqui de qualquer jeito, porque isso aqui tá tosco mesmo, então vou atuar de qualquer maneira aqui também, como você vê no Power Rangers, no Troopas. Troopas é um negócio pavoroso, né, nesse ponto também. Pior ainda que o Power Rangers. Então, assim, eu acho que tem algo na filosofia oriental, coisa de levar mais a sério, né? Mesmo que que eles saibam que o produto final não vai ser um filmão e tal, mas tem uma seriedade ali na hora de fazer que e não tem como não amar um monstro comunista, né? Sim. Monstro comunista e visualmente, né? O Pulgasar é muito fofo. Sim, eu achei uma gracinha, eu queria Pulgasar. Pena que teve apenas um filme, queria uma série. Só é difícil alimentar ele, porque ele come pra caramba, parece o meu gato que não para de comer enquanto. Vimos também, finalmente, né, o Fome Animal, né, o primeiro grande sucesso do Peter Jackson. E também podemos dizer o melhor filme que eles já fez. Eu sou obrigada a dizer, apesar de eu gosto bastante de Senhor dos Anéis, mas eu sou obrigada a dizer que Fome Animal é o melhor filme do Peter Eu Jackson. gosto bastante do Senhor dos Anéis, mas Fome Animal, né? É um filme de zumbi, mas são zumbis meio diferentes que eles vão surgir por causa do macaco-rato da Sumatra. O bicho mais feio. Que é um animal em extinção, que é levado para o zoológico os caras viajam lá, pegam, conseguem um espécime e levam lá para o zoológico da cidade. Lá, esse animal vai morder a mãe do protagonista que estava no zoológico vigiando o protagonista, né? Que é aquele... É uma mãe controladora. Uma mãe controladora. Que não quer deixar seu filho namorar. Ele tá lá com a menina. Então ele tá lá com a menina, ela tá observando e ela acaba mordida pelo macaco-rato da Sumatra.
E a partir daí ela é o primeiro zumbi, outras vítimas virão. É difícil você imaginar que o diretor de Fome Animal depois vai fazer a trilogia Senhor dos Anéis, King Kong. Né? Porque assim, o Peter Jackson ele mudou bastante, né? Porque, por exemplo, o Sam Raimi, né? Também é um diretor que começou aí nas trincheiras, né? Sim, como o Evil Dead, e depois foi cooptado pelo cinemão, mas mesmo nos filmes assim de grande estúdio do Sam Raimi, você ainda vê alguma coisa da direção dele nos primeiros filmes, né? E depois ele também retornou a fazer filmes nesse estilo, Arrasta-me né? para o Inferno. Produziu a série do Ash. Exatamente, ele nunca se afastou totalmente. Agora o Peter Jackson, nossa, é muito diferente. Você não vê nada assim dessas coisas que ele faz assim, na direção, né, do Fome Animal, tomadas de câmeras, coisas assim. Você não vê isso nos filmes dele para grande estúdio, e ele se afastou totalmente mesmo. E nojeira, o máximo que você vai ver depois vai ser naquela cena que a expedição que vai atrás do King Kong é atacada pelos insetos. Tem inseto lá. O mais perto assim que ele volta a se reaproximar desse cinema. Também tem a tribo, né, do King Kong, que é inspirada na tribo desse filme, né? Acho que o lugar é o mesmo. Deve ser a mesma região. Mas o máximo que ele volta assim, a se reaproximar, mas é bem diferente mesmo. O Fome Animal, inclusive, ele tem várias inspirações do Evil Dead. Sim, né? Sim. Se eu não soubesse, eu tivesse que apostar quem dirigiu, eu apostaria no Sam Raimi, porque realmente lembra muito o Evil Dead, o tipo de humor, né? Sim, até o protagonista que vira uma espécie de Ash genérico. Sim, que o protagonista é meio idiota, né? Cara, não tem mané, mas que aí no final pra ter que detonar salvo dia. o zumbi. Que o Peter Jackson, antes disso ele fez o Náusea Total, que também é um show, um filme quase amador. O Náusea Total praticamente amador, uma coisa, mas às vezes parece que vira até quadro do Hermes Renato. Lá tem uma estética que lembra mais quadro do Hermes Renato. Mas, bem legal também. É bem legal, que ali eles já demonstram, né, pelo senso de humor, coisa assim, não é só zoeira, tinha um ótimo cineasta ali atrás. E aí, mais tarde, ele fez o Fome Animal. Que já tem um pouquinho mais, né? Porque já, um pouquinho mais de profissionalismo ali. Uns animatrônicos. Uma questão de maquiagem, já foi feito com um pouco mais de grana. Você faz uma quantidade de tripas. Sim. Aí depois, né? Depois ele fez vários filmes de estilo, mas, por exemplo, tem o Almas Gêmeas, que é um drama, mas tem umas coisas ainda bizarras. Os Espírito, que eles já fazem em Hollywood, que é estrelado até pelo Michael J. Fox e tal. Também é uma comédia, não é assim um Fome Animal, mas tem um humor assim. Aí a partir assim do Senhor dos Anéis ele foi ficando mais épico. Que aí ele fez a trilogia Senhor dos Anéis, depois fez aquele King Kong de 3 horas de duração, fez aquele filme chatíssimo, né? Que é Um Olhar do Paraíso, né? Que é um drama e tal. E depois fez a trilogia O Hobbit. Também. Passei longe. Passei longe. Sinceramente. Não. Seria muito legal se, assim como Sam Raimi fez o Arrasta-me para o Inferno e tal, se de repente ele voltasse e fizesse alguma coisa desse estilo, né? Até pra gente ver que, faz tempo aí que ele não faz nada. Sim, ele se afastou bastante desse estilo, né?
Uma pena. Realmente, como eu falei, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, não sou hater de Senhor dos Anéis, não. Tem pessoal aí que é hater de Senhor dos Anéis. Tem hater de Senhor dos Anéis? Tem uma galera aí que não gosta. Aquela fala que é chatão, não sei o quê. Mas eu gosto bastante dos 3 filmes e tal. Mas realmente o Fome Animal é o melhor filme do Peter Jackson. É divertidíssimo. Peter Jackson, se estiver nos ouvindo, faça aí uma retomada. Faça algo no estilo Fome Animal novamente pra gente ver se você ainda tem o gás, a gana. Próximo filme, A Bolha Assassina. O remake. Eu pedi na locadora o original com o Steve McQueen e pedi o remake dos anos 80, de 1988. O original, infelizmente, não chegou, só chegou o remake. Vimos o remake. Não sei se foi uma boa coisa, porque, sinceramente, depois de ver o remake, eu não sei se eu vou achar o original tão bom. Que essa é a coisa dos anos 80. Nos anos 80 tivemos vários remakes, né, de filmes dos anos 50. Mas eram remakes criativos, né? Sim. Que Conseguiam se equiparar ou até suplantar o original, né? Sim, eles atualizavam os filmes originais e exploravam bastante o plot, levando a novas direções. Que eu acho que os remakes mais recentes não conseguem, acho mais preguiçosos a maioria. Eles não trazem nada de muito novo. Você tem o Enigma do Outro Mundo, por exemplo, que é completamente superior ao Monstro do Ártico. A gente viu o Monstro do Ártico, o Enigma do Outro Mundo é muito superior. Temos a Mosca da Cabeça Branca, que o filme original é muito bom, inclusive tem um final impactante, que, imagina assim, as plateias da época. Então, e nos anos 80 tivemos o do Cronenberg, que também é muito bom e novamente tem uma coisa impactante. Porque eles acrescentavam... tava realmente recriando, né, a história, né? Coisa como Marca da Pantera também, né? Do sangue de Pantera. Sim. E, você vai ver lá que o filme vai fazer coisas que na época lá do sangue de Pantera só podia insinuar, né? Sim, não podia ir fundo no erotismo. Então os filmes traziam elementos novos mesmo, assim, os remakes que saem por aí hoje em dia, não... remake de filmes de terror mesmo, nossa, é um pior que o outro, só... Algumas vezes eles são mais caretas que os originais. O Bolha Assassina é dirigido pelo Chuck Russell, que realizou Hora do Pesadelo 3 Guerreiro dos Sonhos, que pra mim é o segundo melhor filme da franquia. E mais tarde ele iria dirigir o Máscara, que é um também bacana. Depois deu uma sumida. Tinha imaginação, fazia algumas coisas legais. Bem criativos. E nossa senhora, e a Bolha Assassina é muito bom, é muito divertido, né? Os efeitos especiais é bacana. Temos uns protagonistas legais também, né? Temos uma líder de torcida vivida pela Shawn Smith, que naquela época já tínhamos tido o Alien, né? O Resgate, né? Então temos a menina ali que é a heroína do filme. Né? Coisas que temos que deve ser bem diferente do filme dos anos 50, que ainda por cima era estrelado pelo Steve McQueen. Com certeza, a personagem feminina provavelmente vai ser bem diferente. Infelizmente eu não vou entrar uma coisa que eu não consegui ver o original, então não dá para comparar.
Mas é até um filme meio esquecido, assim. Eu mesmo já era para ter assistido um tempão, mas fui esquecendo, acabei assistindo agora. E vale a conferida, com certeza. Espero para algum dia ainda conseguir ver o original, que aí dá para ir mais fundo, fazer as comparações e tal. É sempre mais divertido, né? Fazer as comparações. Sobre os dois. Filme Foco não, FMC no cinema. Tô misturando os programas. Filme Foco é o Pulgasari que a gente vai fazer. Fazer um filme Foco Pulgasari, né? Que é no YouTube. Podcast do FMC no cinema. Tem vários episódios do Filme Foco lá, onde a gente pega uns filmes bem legais, né? Bem... coisas para comentar, né? Sim. Coisas como Samurai Cop, Deadly Prey. Sim. Grandes clássicos. Mas chegamos então ao último, que é o Idle Hands, né? Traduzindo seria algo como Mãos Ociosas. É um filme assim que eu nem atravesso muito no plot, porque entrar no plot dele seria estragar alguma surpresa, né? Porque o filme ele começa, né, fazendo um suspensinho, né, que depois você vai descobrir assim, ainda na primeira parte, mas você vai ficar sabendo quem é o assassino. Se você for procurar o nome em português desse filme, você já vai tomar um spoiler na cara. Então, bom, vou dar um spoiler, você continuar ouvindo, pode ouvir, mas né, o nome do filme é A Mão Assassina, aqui no Brasil, né? Que temos um jovem, né, interpretado pelo Devon Sawa, que mais tarde aparece no primeiro Premonição, maconheiro e tal, né? Maconheiro não faz nada da vida. É praticamente uma versão jovem do Grande Lebowski. Eu só fico o dia inteiro na maconha e é isso. Então, depois de... os pais dele são assassinados e depois de muito tempo ele vai descobrir... Isso porque a casa tá lá toda suja de sangue, uma bagunça danada, mas ele leva um bom tempo para descobrir o assassinato dos pais. E ele vai descobrir que o responsável pelo crime é a mão dele. Sim. Que ele não consegue controlar. A mão dele tem vontade própria, adquiriu vontade própria e é uma mão assassina, como entrega o título em português. E assim, é um filme que eu não conhecia. É uma comédia muito divertida, daquelas comédias de terror que eu gosto bastante. É difícil você encontrar hoje em dia, que é aquela comédia que tem aquele plot já meio amalucado e só vai exagerando. Sim, vai fundo mesmo na parte desse plot aí, sabe? Não... Porque, sei lá, às vezes... hoje em dia você vai ver umas comédias que às vezes é até legalzinha, né? Tipo, você pensar em um Zumbilândia, mas é tão limpinho, né? Tão assim, sei lá, não vai muito fundo. Engraçadinho, fofinho, né? Na verdade. É fofinho demais, né? Passa longe, né? Dessas comédias. Humor ácido, escrachado. Mas lá pelos anos 80 tinha mais, né? Aí, então, né, um filme mais recente que não vai, né? Recente que é de 1999. Recente que eu digo, né, para algumas pessoas é um filme antigo. Já é antigo, né? Mas eu digo porque, assim, de metade dos anos 90 pra baixo, né? É um pouco mais difícil você encontrar comédia assim, né? Pô, até 1999 ainda tem a Jessica Alba novinha, adolescente. E aí né? 10 tapafúrdias atrás de 10 tapafúrdias. Né? Zumbis, fantoches. Tem de tudo. O elenco aqui tem uns nomes interessantes. Além das citadas Jessica Alba, tem o Seth Green, a Vivica A. Fox.
E tem até o... Pô, eu tava vendo a cara do cara, eu vi a cara desse cara em algum lugar, né? O Elden Henson, né? Sim. Que é o Fog Nelson da série Demolidor. Sim, eu não tinha reconhecido. Eu durante o filme tava assim, pô, eu conheço esse gordinho de algum lugar. E depois, aí agora eu fui lendo sobre o filme, pesquisando assim, que eu me lembrei. E aí o diretor é desconhecido no cinema, o Rodman Flender, mas ele dirigiu bastante séries, inclusive alguns episódios do The Office. Que é exatamente o que eu quero dizer. É exatamente o que eu quero dizer, né? Que o The Office também é assim, né? Uma série que vai ter um plot e vai já zerando. Sim. O The Office é uma série de humor bem interessante, né? Porque o humor dela é uma parte do constrangimento, né? Que é uma coisa que você acha engraçado porque chega a ser constrangedor nas situações. Até porque são situações bem possíveis de acontecerem em uma empresa. Quem trabalha na empresa sabe. Então, é bem plausível. Então, pra quem curte comédia de horror, eu super indico esse filme, que merece até ser mais conhecido. Então fica a minha indicação aí mesmo. É o filme que eu mais indico, até porque os outros já são mais conhecidos, com exceção do Pulgasari. Então eu super indico aí A Mão Assassina. Que basicamente, eu vou confessar, eu fui ver porque tem a Jessica Alba no elenco. Eu tenho um crush na Jessica Alba. Desconfia. Compartilhar. Eu não conhecia o filme, eu fui ver, eu pensei assim, se passa no Halloween, então perfeito aí pra ver na noite do Halloween. Bom, eu vou deixar o nome dos filmes aí que a gente citou e também o link do nosso Letterboxd, se vocês quiserem acompanhar aí o que a gente vê aí quase que diariamente, né? Que a gente não faz mais nada da vida, além de ver filmes. Não é nessa quarentena. Ainda mais na pandemia, então. Nessa quarentena aí eu aproveitei pra ver filme pra caraca. Meu Letterboxd tá quase chegando a 600 filmes esse ano. Mas se bem que tá chegando a quase isso, porque eu também andei vendo uns episódios do Pernalonga esse ano e ele tem no Letterboxd deles, podem ser logados. São considerados curtas-metragens. Sim. Pô, é cinema, né? Caixa de comentários. Bom, e temos comentários, né, do CFMC no cinema 4, né, que a gente falou de toda a franquia Halloween, né? Sim. Incluindo o remake, né, do Rob Zombie. Gosto muito. Sou fã. Bom, e aí o Pensador Louco comentou, né? Bom retorno do mundo dos desmortos, caras carambolas falecidos. A gente estava bem morto antes de voltar aí com esse do Halloween, né? Agora estamos de volta quase que semanalmente. Adorei o episódio, só as partes mostrando as incongruências dos roteiristas renderam tanta risada que quase deitei no caixão. Gosto dos filmes trash do Jason e do Miles, mas tem uns que não me descem. O Jason X, né, Jason 10, foi não consigo rever nem debaixo de porrada. Os da franquia Halloween meio que se perderam porque nunca foram a meta original, mas até aí fora o terceiro nunca nenhum se seguiu, mas ainda tem uns bons. Só os do zombie nunca vi até o fim, porque eu acho um diretor horroroso. Espero que tenham tido um bom dia do Saci e que venham mais episódios. Pô, do Rob Zombie, acabou que eu só vi esses 2 Halloween. Eu nunca tinha visto nem no outro filme dele e não verei. Depois desses Halloween aí, eu realmente passar longe do cinema dele. Rob Zombie só na música mesmo. Só na música mesmo, só nos videoclipes dele que eu acho bacana. Realmente, como pensador de cinema, pô, eu achei ele um diretor horroroso. Não é só o filme, assim, o filme é ruim, mas assim, eu achei a direção dele uma coisa horrorosa também. Agora, sobre Jason 10, é curioso que exatamente acho que Jason 10 é um dos poucos da franquia que eu veria de novo. Na verdade, só o Jason 10 e o Jason Vive, que
eu fiz uma lista ali que eu botei, né, o Jason Vive até em primeiro lugar e botei a parte 2 e a parte 4 na frente do Jason 10, mas assim, não sei se dá pra falar em qualidade no filme do Jason, mas pela qualidade, que aí eu botei o Jason 10 em 4 lugar, mas na verdade minha vontade era botar o Jason 10 em segundo, porque na verdade os únicos 2 filmes da franquia que eu reveria seriam o Jason Vive e o Jason 10. O restante é só uma vez mesmo. Porque tipo, 4, eu gosto do final de algumas coisas do filme, mas assim, não reveria. A mesma coisa o 2, acho bacaninha assim, mas não reveria. Agora o Jason 10 e o Jason Vive, eles são tão escrachados, realmente me divertiram, que é a mesma coisa que o Fred vs Jason, eu até reveria, sabe? Eu comentei aqui com a Barcelona, que eu, na verdade, eu não vi nenhum do Jason. O único com o Jason que eu vi foi o Fred vs Jason, porque eu só gosto de Fred Krueger, não ligo pro Jason. Mas Fred Krueger é muito melhor. Fred Krueger é muito superior. Mas, exatamente, o Fred vs Jason eu até gostei, porque é tanta palhaçada que sei lá, cara, eu não consigo levar o Jason a sério, não. Ninguém leva o Jason a sério, né? Teve até o julgamento do Jason lá de falando em Jason, quero indicar, né? Ainda não terminou as indicações de filme, que agora eu me lembrei do Terror nos Bastidores, que é um filme que brinca exatamente com os clichês dos filmes de Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Eu já vi algum tempo atrás. Que esse não foi nesse Halloween. Eu já tinha visto. Mas fica a dica aí também. Valeu pelo comentário, Pensador Louco. Pensador Louco, que vocês já devem saber, também tem o site, o Teatro Escuro do Pensador Louco, com vários podcasts. Podcast pra caramba. Não sei como ele consegue. Não sei. A gente não dá conta. Mas a gente a gente, né? A gente não dá conta de dois. Né? E somos 2 pessoas. E não dá conta de 2. E ele, inclusive, tem um podcast sobre cinema, que é o Necrofilme, onde ele fala de filmes que eu nunca tinha escutado falar. Raras vezes é um filme que eu, conheço esse filme. Sim. Tipo, já falou de Mistérios e Paixões, né? Eraserhead. Mas a maioria, assim, o quê? Que filme é esse? Que filme é esse? Mas aí é bom pra pegar dicas sim. de filmes muito loucos. Até fiz uma lista lá no meu perfil no Letterboxd com os filmes que ele comenta no programa. Escutem o podcast também, tem vários outros lá, o Som do Caixão, que ele fala de música, o Exadoff, enfim, aí amigão da podosfera. E vamos encerrando o CFMC no cinema de hoje. Semana que vem, no CFMC, né, onde comentamos aleatoriedades, nós vamos lançar o CPR Awards do ano. Sim, tradicional CPR Awards. Para vocês poderem votar. Vamos trazer aí os nomes dos concorrentes desse ano nas mais variadas categorias aí, aquelas que vocês conhecem bem. Que vai começar os nossos programas especiais de fim de ano aí. Chegando aí. Finalmente acabando esse ano. Né? Pena que a gente. É só pela ilusão de que aí o próximo vai ser melhor, que não vai, mas né, só pela essa ilusão de fechamento, né? Sim. Assim, afinal tá parecendo que 2020 não vai acabar. Então, semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do CFMC Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. Até semana que vem. Tchau. Fui! CFMC no cinema.